Consultório de Psicologia, com o Dr. Luís Lameira. Bem-vindos a mais uma edição do Consultório de Psicologia. Esta semana vamos falar de um tema bastante importante para a atualidade: motivação e liderança. Ou, de outra forma, vamos saber o que é ser líder e como se pode motivar uma equipa ou um colaborador. Mas para já vamos perceber os conceitos. Dr. Luís Lameira é o convidado habitual que nos abre sempre a porta do Consultório de Psicologia aqui na Onda Viva. Dr. Luís Lameira, o que é ser líder? Bem-vindos, caros ouvintes e telespectadores da Onda Viva e da Onda Viva TV. Realmente o conceito de liderança, segundo os grandes gurus norte-americanos, está muito em voga. Digamos que é uma relação interpessoal que se estabelece com um ou com mais colaboradores, neste caso falando do âmbito empresarial, julgo que é mais pertinente neste momento falarmos do âmbito empresarial, em que essa energia transmitida pelo líder vai provocar uma alteração, uma modificação do comportamento no colaborador ou nos colaboradores, disputando assim depois, como disse e bem, a palavra motivação, que mais à frente vamos perceber como é que a motivação se desenrola. Portanto, isto no fundo, o líder acaba por ser um poço de energia, ou pelo menos ter que arranjar automotivação e autoconfiança para ser energético, para depois distribuí-la pelos restantes componentes das equipas. Mas há muitas outras formas. De que formas é que há de obter essa energia? Essa energia diz respeito ao nível da liderança, correto? Continuamos no âmbito da liderança. Claro. Pronto. É curioso porque os americanos, há alguns anos atrás, principalmente no âmbito da psicologia organizacional das empresas, chegaram à conclusão que qualquer indivíduo que seja minimamente inteligente, com um QI dentro da média ou ligeiramente acima da média, que tire um curso de gestão, que tire um curso de economia ou que tire um curso que de certa forma consiga desenvolver algumas capacidades de gestão e lhe coloquem à frente 1.000, 2.000, 3.000 colaboradores e com alguns assessores, consegue facilmente ser um gestor, ser um administrador numa pequena, numa média, numa grande empresa. Isto falando do contexto norte-americano. No entanto, os americanos nos anos 70, anos 80 e início dos anos 80 chegaram à conclusão que efetivamente não chega a ser um gestor, não chega a ser um administrador, não chega a ser um bom gestor, não chega a ser bom de contas, não chega a conhecer o organograma da empresa, não chega a conhecer, imaginando que eu sou um líder, neste caso um líder, não, neste caso eu estava a falar de um administrador de uma empresa de pneus, não chega a conhecer as especificidades do negócio. É preciso ir muito mais além. É preciso o desenvolvimento do espírito de liderança. E segundo aquilo que os teóricos nos indicam, esse espírito de liderança está presente em quase todos nós. Quase todos nós conseguimos desenvolver um espírito de liderança. Como é que despertamos para isso? E para despertarmos para isso temos que desenvolver determinadas competências. Nomeadamente, quando nos colocamos na posição de líder, temos que dar feedback aos nossos colaboradores. Porquê? Porque os colaboradores querem saber se estão a fazer bem ou mal as coisas. E muitas vezes há um grande fosso comunicacional entre colaborador versus líder. Um líder deve, acima de tudo, saber ouvir. E como dizem os americanos, não deve responder a todas as perguntas. Aliás, os japoneses têm um conceito que é o chamado Ippon, que é 5, 10 minutos antes de cada início do dia laboral. Eles reúnem-se com os colaboradores mais próximos ou não, fazem grupos ao longo da semana, imaginando que uma equipa tem 25 colaboradores. À segunda reúne-se com 5, à terça com 5 e assim consecutivamente. E faz uma espécie de um briefing matinal para o trabalho diário. Um briefing matinal, se está tudo a correr bem, o que é que está a correr menos bem, para aqueles que se possam expor. Assim não perde muito tempo para responder uma a uma pergunta e realmente se há pertinência de uma pergunta de uma questão que cause alguma dúvida, alguma incógnita para com a equipa, assim não vai responder um a um e responde logo a 5 e mata logo 5 coelhos de uma só queijada. É importante, acima de tudo, o líder desenvolver a coragem. Deve ter coragem de tomar decisões e saber quando é que errou ou não. E para saber quando é que errou ou não, tem que haver integridade de assumir os seus erros. Ou seja, desenvolver a integridade.
É importante o líder ter uma visão, ou seja, a empresa deve saber por onde é que vai caminhar. Não basta apenas chegar à beira de um colaborador e dizer-lhe, nas próximas 8 horas tu vais fazer isto, e ele deve saber o que é que vai fazer a médio e a longo prazo para não se sentir perdido. É necessário criar um bom ambiente, porque nós sabemos que os colaboradores não se motivam apenas por questões de salário, por questões de aumentos de carga laboral, por questões relacionadas com o bom ambiente laboral, mas sim também há outras valências, que é extralaborais, ou seja, o bem-estar com a família, a preocupação com o colaborador. Cada colaborador é único, cada colaborador tem uma história familiar, e se preferencialmente os supervisores conseguirem se manter a par dessa história familiar, se as coisas estão a correr bem com os filhos na escola ou não, se há tempo, acima de tudo, para o colaborador poder desenvolver bons tempos de lazer, com certeza que vai sentir mais motivado no trabalho. O Google faz isso muito bem. Por exemplo, chega ao ponto de muitos colaboradores poderem levar os seus animais de estimação para os escritórios, porque sabemos e percebemos muito bem da importância, já referimos aqui também dos animais, e que algumas pessoas dão muito relevo do carinho e da autoestima que nesse aspecto. Portanto, mas a liderança não começa nas empresas. A liderança, ao nível do empreendedorismo, começa, do desenvolvimento do empreendedorismo ao nível nacional, começa a nível académico. E é curioso que os norte-americanos, nomeadamente em Silicon Valley, que é onde estão as maiores sedes das empresas mundiais, cotadas em Wall Street, estamos a falar de Google, Facebook, LinkedIn, entre outras, têm uma péssima ideia de nós europeus. Eu ainda há pouco tempo vi uma reportagem de um português que estive em Silicon Valley a falar com grandes gurus universitários, catedráticos ao nível de gestão de economia, e que dizem, eu vou reproduzir aqui aquilo que eles disseram, não quer dizer que seja a minha opinião, que os europeus, nomeadamente os académicos, são uns idiotas. Porquê? Porque os europeus desenvolvem um estilo a nível académico, que, atenção, não estamos a falar a nível laboral, autocrático. O que é um líder autocrático? É tudo aquilo que um líder não deve ser, que é levar a que os seus colaboradores, neste caso a nível académico, os seus alunos, sejam submissos. Que o líder realmente não saiba ouvir, ou melhor, ouve, mas não entranha, ouve por ouvir, porque é obrigado a ouvir, desenvolve quase um espírito ditatorial nas aulas. E os grandes professores universitários norte-americanos sabem que os grandes líderes, aqueles que vão gerar riqueza, aqueles que vão gerar milhões, aqueles que vão gerar dezenas de milhares de postos de trabalho, podem estar na sala onde eles estão a lecionar. E aí eles têm a humildade de aprenderem com um aluno, têm a humildade de perceberem quando o aluno sabe mais do que ele e diz ao aluno, levante-se, venha dar aula por mim, porque realmente este tema você domina mais do que eu. Isto é inexequível na Europa. E nós percebemos que um líder, e há pouco questionou-me como é que podemos desenvolver este espírito de liderança. Um líder deve ser um coach. É o chamado líder coach, aquilo que o Mourinho é. Treinador. É o treinador. Um líder não deve ser amigo dos seus colaboradores ou dos seus alunos, como eu falei na parte académica, que também é muito importante. O líder deve potenciar as habilidades e competências de cada um. Olhar para ele e tentar desenvolver, como no futebol se vê em alguns que até mudam de posição para fazer determinada função no jogo, e nas empresas muitos colaboradores são bons numa atividade, deve ser explorado ou apoiado e motivado para que nessa altura desenvolva por aí as suas competências e os resultados aparecerão. Exatamente. Porque é que um indivíduo que é muito bom, não é muito bom a fazer pneus, que os outros são melhores, mas se repararmos que esse indivíduo se calhar é melhor a dar as instruções, porque não colocá-lo supervisor? É isso que um líder coach faz. E voltando, fazendo o paralelismo com o futebol, temos aqui ao lado em Vila do Conde o Vila Condense, o Fábio Coentrão, ele jogava a extremo esquerdo, o Jorge Jesus, como um bom treinador que é, colocou a defesa esquerda, por exemplo. É um exemplo, e no dia a dia podemos dar dezenas de exemplos. E deu o salto no âmbito laboral. E deu o salto. Andou muitos anos naquela função e depois, quando mudou de função, é que deu o salto para os clubes grandes. E neste momento está num dos melhores clubes do mundo, que é o Real Madrid. Exatamente. E para além de sermos líder coaches, também devemos ser líderes no sentido de promover a participação, ou seja, o chamado brainstorming, a tempestade de ideias. Isto é, a partilha das boas práticas também nesses grupos. E a partilha das boas práticas, isso também leva-nos também à sustentabilidade. Como é que podemos sermos bons líderes respeitando as questões laborais, os direitos laborais dos colaboradores e também o ambiente. Isto também está muito em voga.
E também o líder deve ser liberal, ou seja, saber delegar as funções quando não consegue fazer aquilo que pretendia em muitos casos aos colaboradores, delegando, mas supervisionando. E também daí surge depois o trabalho de equipa, que o trabalho de equipa é muito importante para que seja implementado questões ao nível tecnológico, nomeadamente partilha de informação em rede, e ainda uma questão muito importante, que é com o desenvolvimento do trabalho em equipa, pode haver uma melhor produção, uma maior produção e uma melhor qualidade nessa produção. Ou seja, estamos a criar redes, células de autogestão, que dessa forma permite que a supervisão funcione de melhor forma, o líder não fique sobrecarregado e não veja a produtividade 1 a 1. O trabalho em equipa é essencial nos dias que correm. Portanto, eu queria... São vários pontos em que o líder pode fazer a intervenção e pode mostrar o seu papel de liderança. E agora, como é que ele transporta essa liderança para a transformar em motivação nas equipas? É importante percebermos, eu mais uma vez aqui defino a liderança por outras palavras, nesta relação interpessoal com o objetivo de desafiar o outro, com o objetivo de modificar, provocar uma alteração de comportamento no colaborador. Porque nós percebemos que é muito fácil colocarmos num alto cargo e gerirmos, mas a partir do momento em que estamos num alto cargo, devemos gerar a chamada, aquilo que os americanos chamam, energia discricionária. O que é que isto é? Por exemplo, eu estou à frente de uma loja de roupa. O objetivo dessa loja é a pessoa entra e o colaborador tem como objetivo: olá, muito boa tarde, o que é que vai desejar, precisa de ajuda, ele vai precisar de ajuda. Se a pessoa estiver interessada, vai precisar de ajuda até se estiver indecisa. Vamos supor. Há pessoas mais indecisas, outras menos indecisas. O objetivo de conseguirmos criar essa energia discricionária, já vou referir como é que o líder pode fazer isso, é o motivado ir mais além, o colaborador ir mais além, não só cumprir as suas funções básicas, que é sorrir, receber o dinheiro, dizer muito boa tarde, volte sempre, tem aqui o cartão, se pretender aderir a ser sócio desta empresa de roupa, acima de tudo dar uma palavra diferente à pessoa, desenvolver uma relação mais além, ou seja, haver o sorriso na voz. E para ir mais além, para desenvolver esta energia discricionária, ou seja, o colaborador realizar determinadas atividades, realizar determinadas funções, vestir a camisola e fazer coisas realmente que o líder não estava à espera, realmente que não é obrigado, surpreender não é remunerado para tal, haver uma surpresa, é necessário o líder desenvolver um espírito de otimismo no dia-a-dia. Ou seja, vamos fazer com que as coisas corram bem, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Há realidades que nós não podemos controlar e para desenvolver esse espírito otimista é necessário chegar de manhã com palavras incentivadoras. Não é chegar e dizer bom dia. Bom dia. O simples bom dia muda a diferença. Mas há muitos líderes não, acabam por ser chefes. Há muitos que chegam ao local de trabalho e nem sequer cumprimentam as equipas. Exatamente. O que isso é uma larvidade, isso a longo prazo leva à desmotivação das pessoas e a quebras na produção. E os americanos sabem muito bem que com o desenvolvimento de uma energia discricionária, aí há uma diferenciação no mercado e é óbvio que eu vou optar por ir a uma loja em que sou surpreendido como cliente, isto no caso das lojas de roupa, do que ir a uma outra loja que se calhar não há aquela sensibilidade para se preocuparem comigo e para serem sinceros ao ponto de me ajudarem a escolher se calhar o estilo que mais se adequa à minha pessoa. Isto referindo-me a um ramo em específico. Sim. Quem fala nisso também fala... E qualquer cliente que chega a um estabelecimento comercial com pessoas com esse nível, isto é, bem dispostas, otimistas, com algum sorriso nos lábios e irradiar boa disposição e alegria, é mais fácil vender porque há uma certa empatia. Não há o ar sisudo que bloqueia, fecha portas e a má disposição. Uhum. Exatamente. E os grandes líderes sabem, e muitas vezes os grandes líderes o que é que fazem? Um indivíduo que gera uma empresa, uma multinacional com 2.000, 5.000, 10.000 colaboradores, e eles tentam, antes de serem líder coaches, irem buscar know-how, irem buscar conhecimento, por exemplo, a simples estabelecimentos, a simples cafés, porque no café é muito fácil criar isso, porque as pessoas são sempre as mesmas. Agora, é muito difícil conseguirmos implementar essa empatia que referiu, essa sensibilidade, esse surpreender do cliente numa multinacional com milhares de lojas por todo o mundo e que se passam pessoas diferentes todos os dias. Nós nos cafés vemos isso regularmente, o café, neste caso os cafés que frequentamos diariamente, em que percebemos que há sempre uma empatia, há sempre um apreço, há sempre uma conversa nova da atualidade, etc. Mas no caso das grandes empresas, esse atendimento é diferente, deve ser um atendimento mais refinado, deve ser um atendimento em que não há aquela conversa do tempo, mas acima de tudo
há a surpresa, há a palavra de agrado, a palavra de apreço, e os americanos percebem isso muito bem porque estagiaram, entre aspas, passa a expressão, em tascos. Outras boas escolas também de liderança são os brasileiros, não é? Os brasileiros são uns excelentes líderes. No entanto, temos que ser realistas e perceber que os brasileiros, por um lado, são ótimos líderes, são ótimos na psicologia organizacional, mas por outro, em termos de produtividade, ainda não são tão bons como os europeus. Penso que concorda. Sim. Que concorda comigo. O calor não os leva a produzir. Não ajuda muito. E depois também há uma questão essencial que eu quero referir, e já que toca nos brasileiros, e frisar outro exemplo que já tinha na minha mente, que é diretamente relacionado com isso, que é o seguinte: eu, se chego à beira num filho meu e lhe digo para estudar, e se eu não trabalhar, se eu não der o exemplo, é natural que eu não sou um líder credível. É natural. E ele acaba por imitar o líder não fazendo. E ele acaba por imitar o líder não fazendo. Um líder, acima de tudo, tem que se empenhar, tem que trabalhar, e nós verificamos isso ao nível de lideranças de países. Por exemplo, se nós somos liderados por alguns políticos corruptos, porque é que nós vamos estar com os sacrifícios de pagarmos todos os impostos? Isto é um exemplo específico que se passa nos países do sul da Europa e também no Brasil. Porque é que no norte da Europa todos os contribuintes, ou a grande maioria deles, preocupam-se em pagar os impostos, preocupam-se em ser corretos? Há um desenvolvimento da sociedade civil ao nível de empreendimento de ideias para uma melhoria da sociedade, da comunidade, porque seguem os exemplos dos líderes. Ora bem, se os deputados na Suécia partilham apartamentos, não têm casas de luxo, não estão compadrinhados com conluios diretamente relacionados com multinacionais, é natural que eles vejam: ora bem, estamos a ser liderados por pessoas sérias, portanto vamos também ser sérios. Há um exemplo também que passa da liderança para os colaboradores, ou neste caso para os contribuintes, quando falamos de termos políticos. No fundo, o trabalho do líder, ele acaba por ser o espelho da equipa, ou a equipa será o espelho do que ele é. Ele é o espelho da equipa, e ele vai nutrir essa equipa, e também vai ser nutrido pela equipa na chamada tempestade de ideias que eu falei, que é o saber ouvir, o saber melhorar todos os dias. O líder sabe, tem essa capacidade, essa sensibilidade para saber ouvir, para dar valor às ideias. Se um colaborador tem uma nova ideia e sabe que isso é produtivo para a empresa, há que implementar essa ideia, abdicando mesmo do orgulho da ideia anterior do líder, e depois também chegando à beira do colaborador e efetivamente indicando-lhe: parabéns, a ideia é tua, a ideia não foi minha, portanto os louros, entre aspas, são para ti. Portanto, é importante isto. E voltando à questão do Brasil, apesar de eles serem muito bons na liderança, apesar de eles serem muito bons em vendas, serem muito bons na psicologia, e até futuramente tenciono trazer aqui uma psicóloga brasileira, que aqui uma parte ao nível do estudo de casais, terapias interculturais, o que é muito interessante. Muito bem, interessante. E ainda outra questão que os ouvintes devem estar atentos, futuramente tenciono trazer aqui um especialista em inteligência competitiva também. Portanto, os próximos programas vão ser muito interessantes, com convidados que nos vão surpreender, e é esse o objetivo também dos líderes. Agora, voltando à questão dos líderes, aquilo que não funciona muito bem no Brasil também é a questão da corrupção, certo? Porque o líder tem que ser íntegro, tem que ter coragem e tem que ter um espírito ético para poder dar o exemplo. E muitas vezes, quando nós verificamos em algumas empresas, nomeadamente sul-americanas, em que o líder é desorganizado, em que há desfalques, em que não há muito rigor ao nível das contas, é natural que os seus colaboradores não sigam à risca estes princípios éticos. Portanto, como eu referi há pouco, resumidamente, é o mesmo uma relação entre pai e filho. O pai tem que dar o exemplo. Muito bem. Doutor, então e agora para fecharmos, como nos podemos motivar diariamente? Eu decidi enquadrar realmente a liderança e a motivação, porque percebemos que nem todos... Já passou várias dicas de motivação que o líder deve dar à equipa. Agora, exatamente. Como é que cada um deve motivar diariamente? Para complementar, porque eu cheguei à conclusão: ora bem, nem todos podemos ser líderes, não é? Segundo contextos socioeconómicos, segundo contextos situacionais da nossa vida. Portanto, acima de tudo, todos nós nos devemos motivar. Todos nós nos devemos motivar nas nossas tarefas do dia a dia. E isto de motivação, e não só sou eu que o digo, mas também os teóricos já estudam há 20, 30, 40 anos a questão da motivação, nomeadamente nos Estados Unidos e em Israel, que está muito em voga a nível empresarial. E ninguém, isto vai ser polémico aquilo que eu vou dizer, ninguém consegue motivar outra pessoa diretamente. A motivação é intrínseca, ou seja, é interna, é uma energia que diz respeito a cada um. Portanto, a motivação é uma energia com um objetivo: nós colmatarmos as nossas necessidades e
de atingirmos aquilo que nós desejarmos. Muitas vezes confundimos motivação com incentivo. O incentivo pode ser positivo ou negativo. Um incentivo positivo, por exemplo, o aumento do salário, os elogios, o estímulo também, o estímulo positivo, o reforço positivo, e ao incentivo negativo, por exemplo, a exclusão social, ou seja, vou trabalhar, vou-me motivar para trabalhar, para não ser excluído socialmente. E para nós nos motivarmos, há uma série de estratégias para conseguirmos implementar no dia-a-dia. Martin Luther King, o falecido Martin Luther King, responsável pela causa interracial nos Estados Unidos, dizia: se é um varredor, tem de ser o melhor varredor do mundo. E muitas vezes é isso. É tentar ser o melhor na própria profissão. É tentarmos ser o melhor e superarmos cada dia na nossa profissão. Acima de tudo, uma pessoa, para se motivar diariamente, tem que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo e delinear: hoje vou fazer isto. E depois só vou tirar um intervalo, falando, por exemplo, do varredor de ruas, quando, por exemplo, conseguir ter varrido 20 metros quadrados. É uma forma de se recompensar. É importante, acima de tudo, por exemplo, quem trabalha à frente de computadores, conseguir agendar intervalos em que se possa alimentar, em que se possa nutrir, em que possa beber muita água. A água é essencial para quem trabalha. É, acima de tudo, importante nós nos inspirarmos. E como é que nós nos inspiramos? Por exemplo, se eu estou a fazer um trabalho sobre terapia de casais, eu vou falar com outros terapeutas de casais e eu vou ler e, acima de tudo, conseguirmos transmitir a ideia aos outros de nos comprometermos. Ou seja, um indivíduo que vai deixar de fumar, por exemplo, que se quer motivar para deixar de fumar, porque não usar o lado positivo do Facebook? Mas de uma forma... Viciar o outro lado, que é para não estar preso ao tabaco. Não, eu não referia nesse aspecto, referia-me no aspecto de a partir do próximo mês, dia 1, vou deixar de fumar. Ok, assumir, que é para se comprometer, ter um compromisso. Ter um compromisso. Portanto, quando nós delineamos... para garantir o objetivo. Para garantir o objetivo e para se motivar a atingir esse objetivo. Quando nós delineamos um objetivo, nós temos que pensar passo a passo. Por exemplo, se eu quero fazer a maratona num espaço de 6 meses, acima de tudo, amanhã vou acordar e não vou logo correr 20 km, metade de uma maratona. Eu vou correr 5, 6 km e depois 10 e depois 15. Ou seja, para nos motivarmos, temos que pensar um passo pequeno de cada vez, pensar com antecipação, ou seja, termos uma visão como os líderes a longo prazo, delinearmos os objetivos e comprometermos com esses objetivos. Ou seja, escrever num blog, escrever no Facebook, e eu vou fazer isto, eu vou cumprir isto. Que é para assumir isso mais tarde. E pensarmos diariamente os objetivos, não de uma forma obcecada. O Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo, não é por acaso, porque ele pensa todos os dias que vai para o ano ganhar outra vez a bola de ouro. E treina todos os dias mais que os outros todos. Treina todos os dias, aplica-se mais que os outros todos e chega uma hora mais cedo aos treinos do que os outros. E sai mais tarde que os outros. Exatamente. E depois há uma grande preocupação com outras questões, com a alimentação e também um aspecto muito importante na motivação, que é o apoio social. Isto é, o Cristiano Ronaldo tem um apoio familiar, que é essencial também para o desenvolvimento das suas virtudes. Vamos ao pensamento da semana. A liderança é a capacidade de conseguir que as pessoas façam o que não querem fazer e gostem de o fazer. E pronto, terminamos aqui mais um consultório de psicologia com o Dr. Luís Lameira. Se, como habitualmente lhe dizemos, se precisar dos serviços de psicologia do Dr. Luís Lameira, as portas do consultório estão abertas. Onde, Dr. Luís Lameira? Podem entrar em contacto comigo para o 91 524 56. Estou disponível para atendimento psicológico no Porto, no campo 24 de Agosto, e também em Barcelos, na freguesia de Manhante. E pronto, terminamos aqui então. Despede-se Otávio Correia e o Vítor Silva e voltamos para a próxima semana com o Dr. Luís Lameira. Até lá, se Deus quiser.